computador. Pronto. Maravilha. Então, vamos falar sobre o programa Desboletizei, sobre a possibilidade de tratamento e prevenção ao superendividamento, com base na Lei 14.181 de 2021, que foi sancionada no Brasil depois de muitos anos de luta pelos consumidores, principalmente quem é da matéria de direito consumidor, vim na busca de uma solução para o autoendividamento da pessoa física, porque no Brasil, historicamente, a gente já tinha a lei de falências e também a recuperação judicial um pouco mais recente para as empresas, ou seja, no Brasil, até esse período de 2021, só quem podia errar na gestão das suas finanças era o empresário, e a pessoa física não podia. A pessoa física era fadada a morrer endividada, pegar dinheiro para pagar dinheiro, para pegar dinheiro, para pagar mais dinheiro. Então, é um sistema que ele foi muito cruel com o consumidor durante muito tempo. Ele se abasteceu dessa dinâmica toda em cima da pessoa física. Então, a gente começou a observar uma curva nos últimos 12 anos de aumento do endividamento. Em 2011, ela deu uma estacionada, mas ela nunca caiu. Desde que começou a se estudar e registrar o superendividamento no Brasil como um fenômeno, a gente traz isso como um fenômeno porque é uma curva em ascensão. Ela não foi uma curva que caiu, ela estabiliza, mas ela não está regredindo. Então, foi preciso trazer uma solução. Uma solução. E no mundo existe já leis do superendividamento voltada para apoiar o consumidor em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Então, uma lei muito conhecida da minha época de faculdade é a lei lá nos Estados Unidos, em que a pessoa é tipo o gato, 7 vidas. Uau, 7 vidas, o consumidor tem 7 chances de quebrar. Então, ele tem 7 chances de quebrar, ele pode quebrar e depois ele não tem mais. Na França, que é onde a nossa lei é baseada, lá existe o perdão de dívida. No Brasil, não tem perdão de dívida, a gente tem a moratória. Não passou o perdão de dívida aqui, né? Os bancos iam quicar. Então, isso não passou aqui, mas a gente tem a possibilidade de parcelar a dívida em até 5 anos, 60 meses, com uma carência de 180 dias para começar a pagar. Só que isso é concedido já lá na reta final, essa carência. Essa carência no ambiente de acordo, ela ainda não é concedida. Mas eu vou explicar sobre essa dinâmica depois. Primeiro, eu vou dar um panorama sobre essa questão da lei, né, como eu estou trazendo aqui, e você identificar também quais são as dívidas, porque não é todo tipo de dívida que entra nessa lei. Tício, vou te pedir Uhum. se você Ah, puder fechar o seu microfone, pausar? porque aí eu estou Tá ouvindo bom, ele e melhor. aí aí eu estou tendo que fazer um esforço mental aqui para poder falar. Então, é o seguinte, a gente tem, né, falando aqui sobre a estrutura de como funciona, eu vou dizer, mas primeiro, antes de eu avançar como é o procedimento da ação do superendividamento, eu vou te falar quais são as dívidas que entram, porque não são todos os tipos de dívida, são dívidas ditas dívidas de consumo. A lei do superendividamento, ela veio para alterar artigos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e do Estatuto do Idoso, no que concerne a abusos contra o consumidor, ao que concerne ao assédio das instituições financeiras na concessão de um crédito irresponsável, sem a devida verificação da possibilidade e capacidade de pagamento do consumidor. Porque isso acontece muito, infelizmente. A gente tem aí, tanto que a gente tem repressão a essas condutas de ligações oferecendo dinheiro o tempo todo, né? Ah, você tem uma margem aqui, não quer pegar? Por quê? A gente sabe que os funcionários dos bancos são pressionados para poder vender consignado, vender produtos, né? É a atividade comercial do banco. Só que a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque isso está sacrificando também as pessoas no autoendividamento e viciou o consumidor no crédito. O consumidor no Brasil, ele tem aqui, aí a gente entra um pouco, até você que é coach vai escutar isso de uma forma diferente, você imaginar que a sua vida é o ter. Você precisa ter para ser.
E quando você fica nessa dinâmica, nesse pano de fundo de ter para ser, o que que faz? Você vira uma pessoa que consome sem propósito. Você consome sem propósito, você não analisa, né? Você faz muita compra emocional. Então, quando você faz esse tipo de consumo irresponsável, você também você está mais fadado a receber o assédio, né? Mais aberto a ser vítima do crédito irresponsável. Então, as dívidas que você pode botar dentro do plano de pagamento, eu também vou explicar isso, é dívidas de cartão de crédito consignado, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, dívidas de boletos de loja, aqueles cartões de loja de crediário, também de consumo, contas de consumo de serviço continuado, como, por exemplo, água, luz, telefone, internet. Essas são mais raras da gente botar nos processos, porque a lei delas faz com que elas permitam às concessionárias possam cortar o serviço. Então, como pode cortar o serviço, o cliente ele come, paga essas contas e o restante ele não paga quando ele fica inadimplente. Só que existe a dinâmica do consignado. O que que acontece? A pessoa fica estrangulada, porque o consignado é igual chiclete no cabelo, que eu costumo dizer. Você só consegue tirar ele cortando. Você não consegue descolar chiclete do cabelo, você tem que cortar. E o consignado é a mesma coisa. Você pode fazer portabilidade, mudar de banco e o consignado vai te acompanhar em todas as instituições, porque o desconto dele é aqui, ó, lá no comando da sua fonte da fazenda que te remunera. O comando é aqui, ó, na pagadoria. Então, você não tem nada a ver com a instituição financeira. Então, ele te acompanha. Então, esse daí, para quem é servidor, né, que a maior parte dos meus clientes são funcionários públicos e servidores, que são pessoas que estão altamente endividadas, e eu acredito que não só aqui, mas no mundo inteiro, tem pessoas que, embora tenham salários estáveis, exatamente essas pessoas são alvo das instituições na concessão do crédito. Então, essas pessoas estão altamente endividadas. E eu tenho clientes na faixa de renda de R$ 3.000, como também tenho cliente na faixa de R$ 20.000. Eu tenho uma extensão muito grande aqui de perfis. Eu tenho pessoas que exercem, tem cliente que é merendeira de colégio municipal, é servidora municipal, ganha ali pouquinho, mas eu também tenho cliente que tem alto nível de escolaridade e é assessor, por exemplo, no Senado, que é assessor na Justiça Federal, pessoas que têm alta escolaridade, salário de quase R$ 30.000, e são pessoas que estão altamente endividadas, devendo R$ 1 milhão. Eu tenho meu cliente que deve mais aqui é 1.200.000. É o pacote de endividamento aqui. Então, ela deve mais do que o que ela tem de patrimônio, porque infelizmente também teve que se desfazer de patrimônio, que já pagou muita dívida. E, infelizmente, esse cenário não é bom nem para a economia, porque embora a gente tenha visto aí uma alta do comércio, você vai ver que a alta do comércio foi por algumas áreas, não foi de uma forma assim plena. Algumas áreas, alguns setores do comércio performaram bem e aí trouxeram esse índice de que teve um aumento de 1,7%, 0,7, porque teve um aumento de 1% e 1,7 é irrisório. Comemora-se um aumento, mas ele, na verdade, ele não está refletindo a capacidade de consumo do consumidor de forma saudável. A gente está vendo que as pessoas não é que elas não queiram comprar, elas não podem, elas não têm mais crédito. Tem muita gente inadimplente. Então, esse cenário ele é péssimo para a economia. Por isso que o governo fez aqueles programas Renegocia e Desenrola no ano passado. Mas é difícil sustentar um programa desse por muito tempo, porque você acaba gerando novamente o endividamento. Por isso que a lei tem um viés de tratar e educar e prevenir. E aí, o que que é o tratamento? O tratamento na forma da Lei 14.181 é a ação judicial de repactuação de dívidas. É isso que quer dizer o tratamento na forma da lei. Tratar é a ação judicial. Vai lá dar um tratamento para aquela dor. Pá, sentença. Vamos lá. E prevenção.
Prevenção é educação financeira, é fazer um planejamento financeiro, é você ensinar a pessoa a trabalhar a mente dela para ela não ir com crenças para compra, não usar o emocional para comprar, comprar com propósito. São todas as ações em torno da mentalidade com dinheiro, do como a pessoa lida com dinheiro. Então, o objetivo é você tira a pessoa dessa situação, dá o remédio para ela dar ação e depois você trata, previne que a pessoa não fique nessa situação novamente. E é direito do consumidor aqui no Brasil voltar à sociedade de consumo. A gente tem direito constitucional de consumir. É o nosso direito. E então essa ação, ela é uma ação pautada mais em direitos constitucionais, garantia do que do mínimo para você viver. Quando essa lei foi sancionada, ela precisou ser regulamentada por um decreto para determinar quanto seria esse mínimo para viver. Nesse momento, a gente criou uma trampa, a gente criou uma armadilha com essa lei, com essa exigência da regulamentação do mínimo para viver. Por quê? Porque ficou o primeiro presidente aí que pegou foi o Bolsonaro, disse que seria 25% do salário mínimo, e as pessoas quicaram. Uma pessoa que ganha 20 mil reais, como é que ela vai ter o mínimo existencial dela de 25%, R$ 303, na época? Isso não existe. Nem uma pessoa muito pobre consegue viver só com R$ 303, principalmente porque geralmente os mais pobres têm mais filhos. Então a gente sabe que é muito difícil viver com R$ 303, e especialmente no Rio de Janeiro, uma cidade muito cara. E aí, nesse momento, a gente tem, quando entra e muda o presidente, vem para o Lula, ele fala: não, 303 não, é R$ 600 agora, como se fosse fazer uma grande diferença. Ele não usou um critério subjetivo, ele usou um critério objetivo. E o mínimo existencial, ele é subjetivo. Ele é baseado no que você precisa para viver, no que eu preciso para viver. Na verdade, eu acho que falta eles trazerem uma nova olhar, uma tecnologia sobre isso, uma metodologia para se chegar a esse mínimo existencial. Então, hoje a gente tem algo para evoluir nessa lei. Existem alguns projetos também que são para poder. Inclusive essa parte que eu estou falando, ela é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não tem como você fazer um planejamento financeiro dizendo que o mínimo para viver de todos os seus clientes, por exemplo, é R$ 600. Você sabe que cada cliente seu tem o mínimo que ele precisa para viver: aluguel, moradia, vestuário, locomoção, né? Todas as garantias constitucionais ali. Isso em qualquer lugar do mundo. E aí a gente vem para um outro momento também dessa matéria, que é muito interessante, que é você colocar as outras dívidas. Por quê? Você não pode botar o que que não entra na lei do superendividamento. Eu falei o que entra, agora eu vou dizer o que não entra: impostos, dívidas trabalhistas, dívidas imobiliárias, dívidas contraídas de má fé, porque a lei fala em boa-fé do consumidor, né, que contraiu dívidas de boa-fé. Então, são bens de luxo. Se você tem bens de luxo adquiridos, contraiu dívida para adquirir bens de luxo, isso também não entra na ação do superendividamento. Mas e aí as pessoas falam: ok, mas eu estou devendo IPTU também. Então, o que que acontece? A gente tem pessoas que, além de dever cartão de crédito, empréstimo, não sei o quê, essas dívidas, o consignado, ele não consegue deixar de pagar. Lembra que eu falei que é igual chiclete no cabelo? Mas o IPTU, ele consegue deixar de pagar. Então, o que que ele está devendo? IPTU. Ele consegue deixar de pagar o IPVA do carro. O que que ele está devendo? IPVA. Ele consegue deixar de pagar a taxa do bombeiro, não sei o quê, que são coisas importantes. Mas ele deixou de pagar porque ele tem que pagar esse bendito consignado que ele pegou, que não sai dali de jeito nenhum e está comendo todo o salário dele. Então, a gente tem vários cenários, vários tipos. Eu costumo dizer que eu tenho centenas de clientes e eu tenho centenas de ações diferentes. Não tem como isso ser unificado, ser algo assim em massa, igual para todo mundo, porque cada pessoa tem a sua particularidade. Então, isso é o cenário do que é a lei do superendividamento. E agora eu vou falar brevemente, só para você entender a jornada de como é a pessoa dentro do programa. Para todo mundo, algumas etapas, né, independentemente de ser comigo ou de ser
com qualquer outro cliente. Mas por que que eu criei o programa Desboletizei? Eu criei o programa Desboletizei para trazer um produto único, uma solução única para as pessoas. A gente, quando essa lei foi sancionada, foram convocados os auxiliares da justiça, e os advogados também são auxiliares da justiça. A gente também tem a nossa função social. Então, eu falei, gente, como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou entregar? Eu ficava falando, perguntando como eu vou entregar, como. Eu não quero prestar somente um serviço jurídico, principalmente porque eu já tinha estudado marketing, já tinha feito um monte de coisa, e eu sei que só isso não ia me trazer uma diferenciação. Então, eu tive uma iluminação de criar um programa. E criando um programa, eu consigo assistir a pessoa no tratamento e na prevenção. Eu consigo entregar as duas soluções, as duas proposições que estão na própria lei. Quando eu li aquilo, eu falei: uau, incrível! A lei está falando para tratar e prevenir. Eu tenho espaço para trabalhar nas duas coisas aqui. Então, eu criei primeiro o tratamento, que é a ação judicial. Então, eu tenho um processo seletivo onde eu analiso o cliente, ele vem, paga uma taxa de R$ 105. Essa taxa é reajustada todo ano, mas ele paga agora esse ano para 2024 uma taxa de R$ 105, passa pela análise do meu perito contador. O meu perito contador verifica se a pessoa tem perfil para entrar com a ação do ponto de vista financeiro, porque antes essa pessoa entrou ou no chatbot do meu atendimento ou falou comigo, teve um atendimento comigo. Então, do ponto de vista jurídico, ela respondeu sim a todas aquelas perguntas da minha apresentação anterior aqui que eu falei para você, ela estando ok com essas, minhas dívidas são essas, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal, ela é pessoa física, contraiu dívida de boa-fé e deve cartão de crédito, né, comum e consignados, empréstimos, pessoal e consignado, cartões de loja e tal, ela tem esse pacote de dívidas, cheque especial também entra. Aí entrou com qualquer outra dívida de consumo, sei lá, faculdade, está devendo a creche do filho, também entra. Então, tudo que tem esse contrato de consumo, a gente bota a pessoa, passou, deu joinha, deu lá, ok, vai para o próximo passo. Ela recebe o kit 1. Ela recebe um kit onde ela tem que me mandar algumas informações, preencher um formulário e pagar a taxa. E aí ela recebe o link da agenda do meu perito contador, ela vai lá, agenda automaticamente, isso também torna o meu processo muito dinâmico, e aí eu consigo atender muitas pessoas, porque eu não preciso, eu tenho um atendimento híbrido, né? Ele é bem informatizado e minha equipe é bem treinada, então a gente já tem um fluxo que a gente foi ajustando. Então o cliente ele navega, ele trafega aqui dentro de uma forma bem tranquila, mas tem pessoas que são muito ocupadas ou então às vezes não conseguem dar conta de fazer e entregar o que tem que entregar, mas eu consigo, em 2 semanas, atender o cliente da entrada na ação. Eu atendo, faço. Eu tenho uma cliente aqui que foi 7 dias, é o nosso recorde aqui de uma cliente. Em 7 dias eu dou entrada numa ação. Isso responde também as perguntas de falar, mas quanto tempo leva para dar entrada? Eu dou entrada em 7 dias. Você me dando a documentação, eu vou lá e faço, porque o meu processo ele está todo arrumadinho. Aí, a pessoa pagou a taxa, foi aprovada pelo perito contador, ela vai para a etapa de assinatura do contrato. Ela recebe o kit 2, ela dando ok, ela aceitando o que a gente passa, ela recebe o kit 2. Recebe o kit 2, assina o contrato, vai lá, envia toda a documentação, assina tudo. E no mês seguinte, essa pessoa começa a pagar uma taxa de R$ 77 durante 12 meses. É isso que a sua cliente, a Mari, vai passar aqui. Então, durante 12 meses, ela vai pagar uma taxa de R$ 77. A partir do 13º mês, ela vai pagar honorários a partir de uma tabela que a gente tem, onde de R$ 1 a 9.000 de salário é 3.500, de 9.001 reais a 15.000 é 5.400, e de acima de R$ 15.000 de salário é R$ 7.000 de honorário. Ou seja, eu tive o cuidado também de escalonar os honorários para que o cliente ele se enquadre ali de acordo com a renda dele.
porque não é justo uma pessoa chegar, na minha opinião, tá? Isso é eu, Dani, eu que penso dessa forma, para dar acesso à justiça às pessoas quando eu pensei num programa. Então, eu não acho que é legal uma pessoa que ganha 13.500 pagar 7.000 de honorário, porque tem colega que cobra dessa forma. Não tem nada de errado, tá tudo bem, ele usa um valor único, para ele é mais fácil. Mas eu, como tenho essa estrutura que eu te falei, eu consigo cobrar um valor equilibrado para as pessoas e faz sentido para o consumidor quando eu compartilho. E eu falo exatamente dessa maneira que eu estou falando para você. E eu falo assim: eu não sou boazinha, eu apenas facilitei o acesso à justiça das pessoas. Pode ser que daqui a 5 anos eu mude completamente a minha forma de remuneração, porque eu não queira mais, eu não tenha mais capacidade de atendimento, ou eu não quero crescer mais do que eu cresci, alguma coisa desse tipo. Então, talvez eu até mude a minha forma de remuneração exatamente para pegar casos pontuais e só gerir uma carteira. Então, hoje, a pessoa tem acesso ao judiciário dessa forma, porque a maior parte das pessoas não tem dinheiro para poder pagar honorário de advogado e, às vezes, até as custas judiciais. Então, eu proporciono, porque eu não cobro para dar entrada. Eu cobro essa taxa de administração durante 1 ano do processo, porque é o primeiro ano que geralmente tem a audiência de conciliação, que tem ali algumas ofertas de negociação dos credores, a gente sempre está em contato com os bancos, então até mesmo qualquer negociação que você for orientar um cliente seu a fazer, ele faz por dentro do processo nessa fase inicial, que é muito mais interessante, porque tem uma chancela ali de um juízo para poder homologar um acordo. Se tiver descumprimento, é garantia também para ambas as partes, tanto para o banco como também para o cliente. Então, é um ambiente seguro para fazer negociação, tá? Então, hoje, a pessoa vai nisso, ela vem comigo até essa etapa, e depois esses honorários, ela pode parcelar em 12 vezes. Então, o seu cliente, ele vai passar por essa jornada dentro do Desboletizei em questão de honorários, né? E a pessoa tem previsibilidade. Se a ação durar mais do que 2 anos, terminou de pagar, tá ok, vai continuar tendo assistência até o processo dele acabar. Agora, como é que funciona dentro da justiça? Depois que a gente dá a entrada, o cliente também tem que mandar todos os documentos para a gente na fase de kits, que a gente vai até o kit 4, que é o momento que a gente dá a entrada. Então, depois que a pessoa manda todos os documentos que a gente precisa para fundamentar o pedido dela perante a justiça, a gente elabora um plano de pagamento personalizado. E essa metodologia do plano de pagamento fomos nós que criamos, porque a lei não tem nada específico dizendo como é que deve ser o plano de pagamento. Então, a gente criou uma metodologia, o nosso perito contador desenvolveu a MLLN, margem líquida livre para negociar. E isso é uma das coisas que a gente está aí querendo botar para frente nesse ano como um projeto para poder, isso aqui eu estou falando para você, né? Não falo para o cliente, aqui é um parêntese na minha fala, em que a gente está querendo botar isso para frente para passar essa tese ou com um político, ou no Congresso, eu não sei direito ainda como é que a gente vai fazer, mas ela resolve o problema lá daquilo que eu falei antes sobre o mínimo para viver, porque a gente faz um cálculo baseado em quanto a pessoa ganha, quanto ela deve, quanto ela precisa para viver com as despesas. A gente levanta todas as despesas, igual você faz aí no seu trabalho, levanta todas as despesas do cliente, tudo que ele paga, tá? E aí a gente pega, tira o supérfluo. Você faz yoga não dá para fazer. Você está endividado, tem que sair da yoga agora, entendeu? Então, no primeiro aninho você não vai fazer yoga. A saúde está em direito à saúde? Tem. Mas os juízes, tá? Eles não veem com bons olhos se você estiver fazendo várias outras coisas. Então, a gente orienta a pessoa que ela faça alguma outra coisa, vai caminhar, ou faz uma ginástica em casa, cuida da saúde de outra forma. Mas isso também é uma crença, né, dos juízes, do judiciário, isso tudo. Vamos botar e depois ver o que, os advogados lá dos bancos vão falar nas contestações. Mas, enfim, você lista todas as despesas, tudo que a pessoa precisa para viver, e faz esse cálculo de um percentual de participação de cada credor naquela dívida. Então, eu tenho um plano de pagamento em que eu levo uma negociação pedindo um abatimento nos juros e nos encargos e na dívida. Falo, olha, a pessoa ganha 5.000, ela tem 100.000 de dívida. Eu não tenho como
pagar essa dívida se não for dessa maneira aqui, sem prejudicar, porque a pessoa precisa morar, vestir, comer, se locomover e estudar. Então, não tem como deixar de pagar o plano de saúde para pagar essa dívida dessa forma que está aqui, sem sacrificar a subsistência da pessoa, a dignidade da pessoa humana. Então, as pessoas falam, mas se eu não estou conseguindo pagar a dívida em 144 meses, como é que eu vou pagar? Vai pagar porque a gente faz essa conta e com essa conta eu consigo vir pedir um percentual de abatimento proporcional para cada credor. Então, a lei do superendividamento te possibilita fazer uma negociação em bloco. Digamos que essa sua cliente ou qualquer outro deva 3, 4 instituições. Antes da lei do superendividamento, a pessoa, ela fazia o quê? Entrava com ações revisionais de contrato, ação de juros abusivos contra cada um desses credores. Então, eu tenho um cliente que tem 19 credores, 16 credores, 12 credores. Você imagina, tá? Quantas ações são? 19, 16 e 12 ações distintas. E se você não conseguir honorários advocatícios, você não conseguir honorar, perdão, não honorários advocatícios, se você não conseguir justiça gratuita, o benefício da gratuidade de justiça, você vai pagar custas judiciais para cada uma dessas, para você poder entrar com uma ação revisional, para você entrar com uma ação de juros abusivos. E nem todas você vai lograr êxito. Então, a ação do superendividamento te possibilita realizar uma negociação em bloco com todos os seus credores, olhando para a sua vida financeira como um mapa. Pode ir aí, eu dou uma pausa na minha fala. Tranquilo. Tranquilo. Quiser pausar a gravação. Pronto. Voltou. Então, para qualquer consumidor que nos procura, a ideia é a gente trazer um plano de pagamento personalizado, olhando o perfil do consumidor, quanto ele ganha, quanto ele deve, quanto ele precisa para viver, e fazendo uma proposta coletiva para os credores numa única ação. Aí o juiz aceitando o processo, a gente vai para uma fase de aguardar a audiência de conciliação. Tem juízes que dispensam a audiência porque vê que é procrastinatória por parte dos bancos. E aí depois a gente segue para uma verificação dos requisitos legais, está tudo ok. Os bancos têm direito a contestar ao que a gente está falando. A gente faz uma réplica, ou seja, uma resposta às contestações, e depois a gente aguarda o plano de pagamento lá ser homologado ou o juiz mandar para o contador judicial. Indo para o contador judicial, depois é feito homologado o plano. Se você aceita o plano da justiça, você segue, vai lá e faz. Se você não aceita, você recorre. Então, tem chance dos bancos ainda levarem para recurso. Como isso está tudo muito novo, a gente não tem No máximo de 5 anos, né? Que você falou, esse o pagamento, pagamento. 5 Tá, anos. certo. Então, não tem como pagar uma dívida como ela está hoje em 5 anos, se a pessoa já está quebrada e falida hoje. Você vai precisar de abater os juros. A lei garante o recebimento, pelo menos, do principal pelas instituições com a correção monetária. Então, o que fatalmente vai acontecer é a gente pegar os contratos todos, ter que revisitar os contratos celebrados, ver o quanto já foi pago, verificar se o principal já foi pago, colocar alguma atualização da correção monetária e parcelar em 5 anos. Se der, deu. Se não der, a gente sabe que vai passar. Então, tem juiz que já está flexibilizando também os 60 meses, porque tem um alto nível de endividamento. Então, tem clientes de R$ 900 mil de dívida que a gente conseguiu bons descontos em grandes credores dele. Né? Eu tenho locais que a gente consegue 80% de desconto em dívidas que estão sendo pagas. Agora, as dívidas que estão em aberto, você sabe também melhor do que eu,
Não negocia que, também. que é as dívidas, exatamente, as dívidas que não estão vencidas, as dívidas vencidas e não pagas. Uhum. Essas aí, essas são dívidas que o banco bota num ciclo de envelhecimento. Então ele fica com essa dívida, vai deixando ela, vai tentando pegar esse dinheiro, resgatar, cobrar, 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 e ela vai sendo lançada, né, no imposto de renda, no balanço lá É. das instituições. É. Quando chega um momento, ou ele vende aquela dívida, como a gente tem, ou ele vende a dívida para outro credor, para essas empresas que compram carteira velha de dívida, ou ele simplesmente aciona judicialmente a pessoa. Então, a instituição ela tem várias saídas e ela analisa lá o critério interno de cada uma, como é que ela vai Já fazer a fiz. recuperação do crédito. Então, como é que aquele credor vai recuperar o crédito, né? Então, tem uma análise interna que cada um faz. A ação do superendividamento é você, mas qual é a vantagem? Primeira vantagem, negociação em bloco com todos os credores. Se você tem muitos Sim. credores, a negociação em bloco. Essa é a grande Uhum. vantagem. Qual a outra vantagem? Qual o outro benefício? O outro benefício é você poder apresentar um plano de pagamento que você pode pagar. Ter uma assessoria financeira e jurídica para isso. Outro benefício que a pessoa também tem, o benefício de se proteger contra execuções, ações de cobrança. Se Uhum. você está com dívidas em aberto, você pode ir para uma execução. O banco pode te selecionar dentro do critério dele lá e te acionar judicialmente para pagar. E aí, você sendo réu num processo, você já sai perdendo o honorário de sucumbência e custas, além da Pagar, dívida. né? Então, o que que acontece? Muitas pessoas fogem dessas ações de cobrança, mas depois tem uma hora que pega elas na curva e elas ficam desesperadas. Isso é muito comum. A ação de execução hoje é uma das ações mais distribuídas. Pode ir Pode lá. falar. Não, não, é Tá. com o Carlos. Deixa eu só Ah, tirar, tá. fazer o ativar. Meu Deus. Não, tá tudo bem. É, porque senão A, você a, não se concentra, que vai ter barulho. a ação de cobrança judicial, ela também ela te tira a possibilidade de você negociar ali num primeiro momento de uma forma. Então, você tem que contratar um advogado, pagar o honorário de sucumbência, pagar despesas processuais, ser réu num processo, além de pagar a dívida, e você acaba entrando numa jornada de tentar fugir daquilo dali de alguma maneira, mas se você for uma pessoa que tem patrimônio ou tem renda certa, você fatalmente vai ter uma hora que vai ser pego na curva, ou vai ter uma penhora de parte do teu salário, que agora é autorizado pela justiça, ou você vai ter algum tipo de constrição, ou de passaporte, ou de CNH, você vai ter algum tipo de problema na tua vida se você ficar fugindo e for. Se você for uma pessoa que não tem nada, nada, então tá tudo bem. Você já não tem nada mesmo. Agora, se você está dentro dessas coisas que eu falei, inclusive a aposentadoria também pode ter uma parte dela bloqueada para pagar a dívida. Não é tudo. Então, você pode ter, é impenhorável. Não, não é bem assim. Não é penhorável a totalidade. Mas o bloqueio, quando ele cai na tua conta, ele cai total. Você vai ter que ir lá negociar. E aí, nessa hora que as pessoas ficam desesperadas, pega dinheiro o agiota, ou faz nova dívida quem pode, quem ainda tem margem, quem não tem, não faz nada. Ou seja, dá uma problemática, assim, para não falar um palavrão, é muito complicado. É muito complicado, entendeu? Então, a melhor forma de você se proteger é chamando os bancos para negociar. A menos que você tenha a intenção, ou contraiu a dívida de má fé, ou tenha a intenção de dar um calote no mercado. Então, não é esse o meu cliente. Não é esse o meu cliente. O meu cliente é a pessoa que precisa de apoio para lidar com a situação do endividamento com integridade, que quer colocar a integridade na sua vida financeira com pessoas sérias trabalhando. Então, é esse o serviço que eu ofereço, que provavelmente você estando com clientes que estejam nessa situação, embora você tenha dito que não tem clientes super endividados, mas endividados, talvez fazer uma análise para ver se ele está beirando o superendividamento, para já entrar com a ação.
e fazer um movimento contínuo de planejamento da dívida dentro da ação do superendividamento, que aí a pessoa vai poder pagar isso de forma equilibrada, preservando o seu mínimo para viver. Ficou claro o que eu falei? Eu falei de forma muito rápida ou confusa, Ficou claro, ficou claro, ficou. né? Você tem Tem uma perguntas aí? pessoa, eu fiquei vendo uma pessoa aqui da minha família. Tem uma pessoa da família que ela está nessa situação do super endividado, tá? Mas eu não sei qual a natureza das dívidas dela. Não sei. Porque ela morou com meu avô, tá? Ela morou com meu avô. Meu avô faleceu. Minha avó era viva. Então, a pensão do meu avô, que é muito boa, a pensão não, a aposentadoria do meu avô, né? Foi para Sim. minha avó. Depois minha avó faleceu e os filhos, como não tinha mais para quem passar, eles se juntaram. Um monte de advogado, tá? Um monte de advogado na família, eles se juntaram, conversaram com essa pessoa, com a Maria, e proporam que iam fazer o processo e tudo para que Maria continuasse recebendo. Esse valor é aproximadamente 35 mil mensal. E Maria, Uhum. sozinha, que tem uma vida simples, que mora num lugar, não tem acho que nem 20 metros quadrados, bem pequenininha mesmo o local, ela, desde então, isso 2012, 13, por aí, desde então, Maria é cheia de dívidas. Só que o que né, eu estou distante dela, né, mas o que eu acho que tem é agiotas. Então, a agiota não entra, né? Não, mas como é que ela recebendo esse dinheiro de 35 Já mil, é ela, isso que eu quero, ela ficou endividada, isso que eu não sei. Aí eu pensei morando? Ou nela ela está para repassando você esse saber. dinheiro para alguém? Na minha percepção, assim, no meu, né, assim, no meu achar, tem alguém que está levando muito dinheiro dela com chantagem, ameaça, alguma coisa. Porque ela recebe isso, que eu sei, mais um salário. Ela é servidora pública de uma universidade, ela mora em Mossoró, Rio Grande do Norte, que ganha uns 7 mil reais de salário. Que também, se ela ganhar só esse salário, já Dá para ela viver. assim, Ela, sobraria muito, não justificaria, assim, só com o salário dela, uma